Paz e luz, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Continuando o nosso comentário acerca do livro de Gênesis, Bereshit, o livro do início de todas as coisas, registro deixado por Moisés, pelos antigos que deixaram registrados, a questão do nosso princípio. Paramos na questão da procriação. Deus deu 5 ordens a Adão: crescer, multiplicar, encher a terra, sujeitai-a e dominai-a. São 5 ordens que Deus deu para Adão: crescer, multiplicar, encher a terra, sujeitai e dominai. Então Deus deu essa terra para nós. Antes do pecado, a Bíblia diz que existia uma harmonia muito grande e um jardim que Deus plantou especialmente para Adão. Esse jardim do Éden seria o escritório de Adão, ou seja, seria um lugar especial de Adão. A casa de Adão é um lugar muito maravilhoso, onde Adão, de lá, dominaria toda a terra. Adão era o chefe desse planeta, o Jesus Cristo desse planeta, como Jesus Cristo foi o segundo Adão, e nenhum mal e nada traía nesse planeta se não passasse por Adão. Ele era o responsável legal pelo nosso planeta. Adão teve saudade, ou seja, se sentiu só, e Deus fez para ele uma adjuntura, ou seja, Deus fez para Adão Eva, a sua mulher querida. Registros como o livro de Melquisedeque fala que Deus fez uma mulher com cheiros de rosas para Adão, e Adão se apaixonou por Eva de uma maneira incrível, era a amada dele. Eva foi feita da própria carne de Adão, tirando-se uma parte da sua costela. Deus fez Eva para Adão, e ambos viviam em harmonia. Eles podiam crescer, podiam multiplicar, havia o sexo, havia família, e havia tudo que hoje tem, somente com um grande detalhe. Qual é o grande detalhe? Não haveria o pecado, não haveria a destruição, a morte, a tristeza, não haveria. Então, tudo isso que nós temos hoje, inclusive a tecnologia, existiria se não tivesse acontecido o pecado. O pecado não nos evoluiu em nada. Ao contrário, ele nos atrapalhou. E Deus plantou no Jardim do Éden todas as qualidades de sorte de plantas boas, gostosas, maravilhosas. E Adão, segundo o livro de Gênesis, era herbívoro, ou seja, ele não comia carne. Só foi dada a Adão a ordem para comer carne, depois só foi dada ao homem, aos Adões, a ordem para comer carne somente depois do dilúvio. Então Adão tinha no Jardim do Éden toda a sorte de plantas maravilhosas e gostosas para comer. Somente Deus colocou uma oportunidade do homem querer servi-lo ou não, que era justamente a árvore do jardim do bem e do mal. Essa árvore no jardim, a árvore do bem e do mal, ela consistia em um sistema. Se Adão comesse dessa árvore, ele iria admitir, nesse planeta que ele comandava, um sistema misto entre o bem e o mal. Enquanto o homem permanecesse firme, ele teria a oportunidade de comer da árvore da vida, de beber do rio da vida, e ele iria viver para sempre por causa disso. Segundo a teologia, eterno é só Deus. Os anjos e tudo que Deus fez depende de Deus para permanecer eternos, para permanecer para sempre. Então, o rio da vida era justamente o rio da renovação de Adão. Então, Adão vivia um certo tempo, ia lá e bebia aquela água, ficava renovado novamente, comia daquele fruto da vida, tinha vida, E com isso ele viveu. Nós não sabemos quanto tempo Adão viveu depois do pecado. A gente também não pode ser imediatista. O livro de Gênesis, para a época, 4, 5 mil anos atrás, é um livro extraordinário e muito detalhista. Mas hoje nós queremos as coisas mais detalhistas ainda. Mas o que tem no livro de Gênesis é suficiente para nós sabermos o que aconteceu. O homem não sabe quanto tempo Adão viveu, sabe que ele viveu 930 anos. Agora nós não sabemos se esses 930 anos são depois do pecado, ou ele viveu desde que Deus fez até a sua morte, 930 anos. Mesmo assim, 930 anos é muito tempo. Porém, eu acredito, nas minhas limitações de pensamento,
que esses 930 anos foram depois do pecado, né? Que antes Adão pode ter vivido muitos e muitos e muitos e muitos anos, né? Existiu o rio da vida, né? Como vai existir no céu também, a árvore da vida, só que lá no céu não vai ter a árvore do bem e do mal. Então tudo isso existia no Jardim do Éden, era um clima maravilhoso, né? Adão, ele tinha as suas energias todas em harmonia. Como a teoria do livro Enigma dos Sonhos fala, existe um centro energético no homem, né, que muitos chamam de espírito, nós acreditamos nisso, e esse centro energético, o centro atômico do homem estaria em harmonia, e esse homem tinha poderes, né? Adão não era um Zé Ninguém, que saía correndo atrás do cachorro, e o cachorro tchau, e ia embora, né? O livro de Gênesis dá margem para nós acreditarmos que o homem falava com os animais e que Adão tinha superpoderes. E isso não me assusta. Na minha mente, Adão era um super-homem, literalmente. Como é que ele ia dominar um planeta desse, ser um patriarca, se fosse um pobre coitado que precisava de um jumentinho para sair daqui para os Estados Unidos, e um jumento berrando no meio do caminho, né? Imagina, eu fico imaginando, Adão, bora, vamos lá para Londres, bora, ia lá, né? Ou um elefante ou qualquer outro bicho, né? Não, mas Adão, na minha opinião, ele era um homem tremendo, era um homem maravilhoso, ele tinha poderes incríveis, e esses poderes é dado por Deus. Não diga isso, pelo amor de Deus. Aí os anjos também não têm poder. Lúcifer não tem poder para fazer fogo descer do céu. Mesmo depois que ele caiu, ele ainda não continua com poderes. E aí? O homem seria uma criatura menor de Deus, né? Se Deus deu tantos poderes aos anjos, por que não daria ao homem também, né? O que aconteceu é que caímos. E quando caímos, então perdemos essa harmonia existente entre o nosso espírito e nossa carne. Mas quando estava em harmonia, havia muitos poderes, supervisão, capacidade de voar, nem tudo mais. Se os anjos voam, por que nós não poderíamos voar também? Agora estamos em um estado menor da nossa alma, do nosso espírito, e esse estado nos impossibilita de usarmos esses poderes ou de manifestar essa estrutura que Deus nos tem dado, né? O rio da vida, ele corria, né, no Jardim do Éden, e foi um dos motivos que Lúcifer desejou tomar esse planeta para ele, porque quando Lúcifer pecou, ele foi proibido de tomar do rio da vida existente no Monte Sião, que é o trono de Deus. Então ele desejou, né, tomar posse daquele rio da vida. Inclusive, quando o homem pecou, o próprio homem foi proibido de tomar do rio da vida, né, e de comer do fruto da vida. Então o Jardim do Éden foi fechado. A queda do homem aconteceu quando Lúcifer interveio neste mundo, ele entrou neste planeta e ele conseguiu convencer a Eva a comer do fruto proibido e levar para o seu marido, Adão, e Adão comeu também. Como Adão foi enganado por sua própria carne, a lei pegou, a lei caiu sobre Adão. Então todo o planeta caiu em pecado e desarmonia. Então hoje a desarmonia está em todos os lugares, né? Essa queda de Adão, segundo o livro de Melquisedeque, foi avisada a Adão que Lúcifer iria vir com as suas enganações. Então Adão não era um bestão. Adão não era, eu sou um analfabeto, moro aqui nesse sítio aqui chamado Paraíso, né, com minha nega véia aqui Eva. Não, não é assim. Adão era um patriarca. Adão, ele tinha super inteligência. Se nós, segundo a ciência, usamos pouco mais de 9% da nossa capacidade cerebral, imagine se nós usássemos 100% e tivéssemos a oportunidade de vivermos 1000 anos, como seria a estrutura da nossa vida e a estrutura da nossa mente? Adão era um homem tremendo, né? Mas mesmo assim ele caiu. E se Adão tinha esses poderes, os anjos também do céu não tinham e também caíram, né? Lúcifer não tinha todo esse poder, toda essa inteligência e também não caiu. Quer dizer que a queda não está intimamente ligada à inteligência, mas à questão do comportamento, né, dos instintos, da natureza e do engano.
eles comeram fruto proibido. Esse fruto proibido podia ser qualquer fruto, uma manga, uma jaca, uma banana, uma maçã. A tradição diz que foi uma maçã, porque a maçã é gostosa, né? Mas quando ele comeu, então ele caiu em desarmonia e a terra reagiu de imediato. A terra começou a produzir espinhos e cardos, o homem começou a suar, começou a ter dificuldade para levar uma pedra daqui para ali. Eu acredito que Adão, quando queria levar uma pedra de um lugar para outro, ele fazia uma força assim, essa pedra voava até lá. Não diga isso, sim, digo. Se Lúcifer tem capacidade de fazer fogo descer do céu, Adão tinha capacidade também, e outras capacidades antes de cair, né? Mas vamos falar agora, depois da queda, Caim e Abel. Com quem Caim casou? Vamos analisar essa questão e vermos o porquê e com quem Caim casou.